Eu sou Silvana Blanc, mentora de relacionamento, e o tema de hoje é não desista, salve o seu casamento. O que eu posso fazer aí para salvar o meu casamento? Silvana, tá muito difícil, o meu casamento já tá muito ruim, o que eu posso fazer para salvar aí esse casamento? Muitas vezes eu recebo aí muitas perguntas, as pessoas me mandam mensagens dizendo: o que eu faço? O meu marido tá fazendo isso, o meu marido tá sendo infiel, o meu marido tá bebendo, o meu marido não me dá carinho, o meu marido é muito frio comigo, eu queria que ele fosse mais carinhoso. Ou talvez você esteja feliz com o seu casamento e fale aí como foi colocado ontem, na live de ontem à noite, que você só queria que o seu marido te ajudasse mais em casa. E no mais, tá tudo ótimo, seu marido é excelente, mas tem alguma coisinha aí que você gostaria que o seu marido transformasse para que o casamento ficasse ainda melhor. Como está o seu casamento hoje? Será que o seu casamento hoje está precisando aí de um recomeço? Está precisando ser salvo? Ou ele está só precisando de um ajuste? Acontece que todos os dias a gente precisa recomeçar. Todos os dias é um novo dia. A gente é uma nova pessoa. A questão é como eu posso recomeçar, como eu posso salvar esse casamento. E aí fica, as pessoas quando me procuram, me mandam essas mensagens, é sempre falando alguma coisa do marido. O meu marido está fazendo isso ou aquilo. As pessoas nunca assumem a responsabilidade do que elas estão vivendo. Mas Silvana, eu assumi a culpa do meu marido. Eu sou carinhosa, eu sou atenciosa, eu sou parceira e ele é que não é. Ele é que está fazendo isso ou aquilo comigo. Acontece que são as nossas atitudes que mudam o comportamento do outro. Nós precisamos mudar para a gente ter uma atitude diferente. Quantos relacionamentos eu já vi terminar e com a pessoa que é a atriz principal desse filme, vendo aquele castelo ser destruído sem fazer nada. E eu te pergunto hoje, quem você é no seu casamento? Você está aí como artista, você é a atriz principal, você está atuando para que esse casamento dê certo, ou você está só aí assistindo, vendo o que vai acontecer, para ver se esse marido muda, se alguma coisa muda aí para esse milagre. Quantas vezes a gente ouve falar, né? O meu casamento só um milagre para salvar. Será que é só um milagre? Ou será que você pode transformar isso em milagre? Você precisa agir. Você precisa agir para você conseguir o seu milagre. Quantas vezes eu escuto: eu já fiz de tudo, eu só preciso de um milagre. Só que até o milagre precisa da nossa ação. Olha o primeiro milagre que Jesus realizou. O primeiro foi onde? Nas bodas de Canaã. Ele realizou ali. Mas quando a mãe dele falou: filho, acabou o vinho, ele podia muito bem ter feito aparecer o vinho naquelas talhas. Mas ele pediu uma coisa antes: vá e encha de água. Para que encher de água? Ele era Jesus, era só fazer surgir ali o vinho. Ele poderia muito bem ter feito isso. Mas não, ele pediu para que enchesse de água. E naquela época, para você encher, eram talhas pesadas, né? Para encher essas talhas, precisava buscar em poços artesanais, em poços para buscar essa água. Não era uma coisa fácil, não é ali na torneira e encher. Por que isso? Porque precisa da nossa ação. Se a gente ficar de braço cruzado esperando só o milagre não vai acontecer. Precisa agir, você precisa querer. Nós temos livre-arbítrio, nós somos livres, nós temos poder de escolha. A gente pode escolher. Agora não adianta você ficar olhando para o casamento, falando que o marido é isso ou aquilo. E se você não agir, se você não fizer o que precisa ser feito, talvez você esteja vivendo algo porque você não sabe o que fazer.
Tá difícil, Silvana, aguentar essa dor aqui. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer para o meu marido ser mais carinhoso. Eu não sei o que fazer para ele ser mais carinhoso comigo, para ele deixar de ficar só olhando o celular, dando mais atenção para a TV. Você só não sabe o que fazer. Então é preciso só aprender e agir e parar de ficar reagindo às situações. Se algo aconteceu, você precisa agir com sabedoria, sabendo o que fazer. Só que a cada passo que a gente vai transformar aí, vai mudar esse casamento, toda mudança, a nossa mente ela não gosta de mudança. Por quê? Aquilo que você já faz, você já está confortável, você já sabe fazer. Então mudar aquilo que eu já estou fazendo, às vezes dói, às vezes é difícil. Então a nossa mente ela vai te sabotar quando você quiser mudar. E você vai enfrentar aí obstáculos. Existem alguns obstáculos que todos nós enfrentamos. Mas é preciso enfrentar esses obstáculos. E existem 3 obstáculos quando você pensa em mudar. O primeiro deles é o seu limite de resistência. Quando você começa a mudar, quando você sente que está um pouco difícil, porque toda mudança, ela gera isso, essa dificuldade. Quando você muda de emprego, você muda de casa, você vai ter que morar em outro lugar, uma coisa nova, pessoas novas. E aí aquilo vai te gerar aí um sentimento, nossa, será que eu vou gostar daquele lugar? Será que eu vou gostar das pessoas que tem naquele emprego? E aí gera aquela ansiedade, gera para você uma novidade, é algo novo. Então, quando você começa a mudar algo também na sua vida, você vai enfrentar esses obstáculos. O primeiro deles é esse limite de resistência. Você continua ou você desiste na primeira dificuldade? O segundo é esse hábito de culpar os outros. Não sou eu, não fui eu que fiz, a culpa é do outro. Enquanto você fica ali colocando a culpa em outra pessoa, você não consegue mudar, você não consegue transformar isso que você está vivendo. Então, esse é o segundo obstáculo. E existe um terceiro obstáculo, que é a diferença entre o amante e o mestre. A pessoa que ela faz e ela logo desiste, ela não vai conseguir construir ali uma consistência e aquilo que ela quer de fato construir. Silvana, eu fiz essa técnica que você falou, eu fiz aquele exercício que você me passou, mas não deu resultado naquele dia, eu desisti. E se você desiste, você não vai ter o resultado. E qual é a diferença para o resultado do mestre? É quando você insiste e você tenta de novo. E você tenta mais uma vez. Que quando você olhar, você fala, caramba, como essa situação transformou. Quando foi que meu marido passou a agir diferente? Você não vai nem saber, perceber quando foi que aquilo aconteceu. Porque na verdade, você foi aos poucos repetindo essa ação nova, que uma hora ela vai ficar natural para você e natural para ele também. Então a gente precisa insistir, persistir nas nossas novas ações, porque nesse recomeço é necessário isso. Porque se você logo desiste, se seu limite de resistência é pequeno, você vai desistir logo de início, você não vai ter o resultado que você deseja. Então a gente tem que começar por nós. A gente precisa ser aquilo que a gente quer ter. E aí existe um passo para isso. A gente vai passar por essa fase de recomeço. E para esse recomeço, existem 3 coisas que são fundamentais. Para você ter esse relacionamento saudável, todos os dias você vai viver um recomeço. E existem 3 coisas fundamentais aí. A primeira delas é o perdão. Não tem como continuar no relacionamento sem eu perdoar. Se eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu não consigo... Como que você vai ter intimidade com alguém que você tem mágoa, que você tem raiva, que você está chateada, que fez algo que te magoou? Você não consegue dar continuidade nessa relação.
Você não consegue ter liberdade, ter intimidade. Então o perdão é necessário. Agora, quando acontece algo, por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar? Porque a primeira coisa que vem em mente é que se eu perdoar, eu vou passar uma borracha no erro dele. Você está dizendo que eu vou perdoar e eu vou aceitar isso que ele fez, Silvana? Não, porque você vai perdoar por você e não por ele. Você vai entender agora que eu vou te explicar. Você não vai esquecer o erro. Perdoar não é esquecer o erro. É você deixar bem claro para o outro que você não aceita isso, você não vai aceitar mais esse erro. Mas quando você perdoa, é uma decisão de amor. Você decide tirar essa dor, esse peso da falta de perdão, do rancor, da raiva de você. Porque quando eu não perdoo, eu fico aqui no meu momento presente vivendo esse rancor. A nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. E a nossa mente não sabe o que é o presente, o passado e o futuro. Ela sabe que só existe o agora. Então, se eu começo neste momento, no agora, ficar alimentando aqui os meus sentimentos de rancor, de raiva, se eu ficar aqui lamentando, tudo bem, meu marido até melhorou um pouquinho, mas lá no passado ele me fez algo que me magoou muito. E se você não ressignificar essa situação e perdoar, você vai, toda vez que você pensar nisso, é como se você estivesse vivendo isso novamente. Então o perdão, ele é fundamental para esse recomeço. E o perdão pode ser por alguma situação grande ou por algo do dia a dia. Os pequenos atos do dia a dia que talvez você aí precise perdoar. E se não tiver esse perdão, você não consegue aí seguir em frente. Você não consegue esse recomeço. Você não consegue salvar o seu casamento. Você quer salvar o seu casamento, mas está muito ruim, Silvana. Como que eu faço para salvar? Então use essas 3 regrinhas do recomeço. Primeiro é essa capacidade de a gente perdoar. Porque quando você decide perdoar, você faz essa decisão de amor. Porque você pode escolher perdoar ou ser o juiz. Quando eu escolho ser uma juíza e julgar essa situação, pronto, eu quero dar o troco para o outro, eu quero fazer justiça, ele errou comigo, Silvana, então eu preciso fazer justiça, eu não posso perdoar. E aí você quer fazer justiça, você quer dar o troco e você não consegue dar o perdão. E aí também acabou o seu relacionamento. Porque não dá para continuar viver esse recomeço sem aprender a perdoar. Então, o perdão, ele é muito necessário. E você vai fazer isso por você, para tirar esse peso de você, para que você não fique aqui, nesse momento presente, remoendo e sofrendo com algo que já aconteceu. Às vezes uma situação aconteceu naquela festa, naquele local, que ele foi grosseiro com você, e talvez ele tenha sido grosseiro ali por minutos, mas você carrega isso por uma vida inteira. Por quantas horas, por quantos dias, quantos anos você vai ficar carregando essa dor que foi feita ali em minutos, talvez em alguma hora? Você vai ficar trazendo e sofrendo isso, e você vai deixar que esse acontecimento destrua o seu estado emocional de hoje? Por quanto tempo mais? Então você precisa entender que o perdão é para você, é para se liberar disso, é para tirar esse peso de você. E para que seja possível resgatar a intimidade e a conexão. Não tem como salvar um casamento, não tem como eu continuar casada se eu não buscar essa intimidade e conexão. E para que isso aconteça, eu preciso passar pelo perdão. A segunda coisa que precisa ser feita nesse recomeço é a palavrinha autoaceitação. A gente precisa aceitar a nossa história, aceitar quem nós somos.
Os relacionamentos, eles começam aí a ter problemas quando você começa com as comparações negativas. Toda vez que alguém começa a comparar o seu relacionamento de forma negativa com a do outro, você já está aí destruindo a sua relação. Porque você está comparando e você não tem como comparar porque você não viveu a vida do outro. Você tem que aprender a aceitar quem você é e a sua história. E quando você passa a aceitar isso, aí sim, você pode dar esse passo de recomeço e continuar. Olha aí também o rancor de não aceitar que a vida do outro é melhor, que a situação do outro é melhor. Eu não aceito esse sofrimento que ele me fez. Se eu não aceito, eu não consigo ir para frente. Eu não consigo recomeçar. Então aceite isso que aconteceu e faça diferente daqui para frente. Você precisa passar por esse segundo passo. E o terceiro passo do recomeço é a gratidão. A gente precisa ser grato pelas coisas que acontecem dentro do nosso relacionamento. Aqueles pequenos atos do dia a dia que você não reconhece que o outro faz. A gente fica muito focado ali no que a pessoa faz de errado, nas coisas negativas do outro. Tanto que quando você pensa que o casamento está ruim, você faz uma lista de reclamação do outro. Você não vai fazer de você, eu preciso melhorar no meu casamento. Não, dificilmente a pessoa vai reconhecer isso. Você está ali fazendo uma lista do outro. Então, substitua essa lista por ser grata, o que tem de bom. Porque a gratidão, ela faz isso. Para que a gente tenha um relacionamento mais saudável, e já foi comprovado isso através de experiências científicas, de que um relacionamento que tem mais emoções positivas, mais essa conexão positiva, ele além de durar mais, esses casais, eles têm capacidade de enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas com muito mais naturalidade e facilidade. Então a gente precisa cultivar os momentos e emoções positivos. Aqueles sentimentos bons, aquilo que vai gerar a gente querer estar mais próximo do outro. A gente não quer atrair o que é semelhante se eu fico colocando foco somente no que está ruim, somente no negativo, eu só vou atrair mais daquilo. E as nossas emoções, a cada briga, a cada situação que você tem com seu marido de negativa, para você compensar essa situação, esse dia negativo, você precisa viver mais 5 emoções positivas. Então não vale a pena a gente viver essa negativa, porque a gente vai ter que compensar com 5, que é muito mais. Então que tal, ao invés da gente ficar focando aqui no que aconteceu de negativo, a gente focar em investir em momentos positivos, em investir em situações que vão levar a gente a viver essas emoções mais positivas. Agora tá chegando aí amanhã, Dia dos Namorados, e o que você planejou para amanhã? Muitas pessoas pensam assim, é só mais uma data, Silvana. Isso é bobagem, isso é coisa do comércio. Mas não é. Essa data especial é um momento para te lembrar, oi, é dia especial de vocês comemorarem aí um relacionamento. Se você está no relacionamento, você já tem que comemorar, porque tem muitas pessoas que gostariam de estar. Então não deixe passar em branco. Cuide de ter essas emoções positivas, que é ela que vai alimentar e trazer outras emoções positivas. É como se a gente tivesse ali um depósito. Imagine o banco, a gente coloca o dinheiro lá, vamos supor na poupança, e ele vai render juros. E ele vai rendendo juros. Assim também são as nossas emoções positivas. A cada pequeno momento positivo que a gente passa com o outro, ele vai ser depositado nesse banco aí de afetividade, de ressonância positiva, de momentos positivos. E isso vai render juros. Porque o amor é assim. Existe a lei do dar e receber. A gente não pode receber e nem dar nada em desequilíbrio. Tudo que a gente dá e a gente recebe tem que haver um equilíbrio.
O único sentimento, a única coisa que não entra nessa lei é o amor. Porque o amor, quando a gente dá, ele vem a mais. E aí a gente fica com vontade de restituir ainda mais aquele amor. Então a gente precisa cultivar esses momentos positivos, ao invés de ficar aí criticando e esperando que o outro mude. Passe você por esse caminho do recomeço. Todos os dias é um novo dia. E se você deixa passar, vai vivendo a vida, porque cada vez mais a nossa rotina, ela nos leva a não ter momentos de conexão com o outro. Cada vez mais é mensagem no celular, você fala por ligação, você passa um e-mail e as pessoas estão perdendo essa conexão, essa intimidade entre elas. E por causa dessa falta de conexão, cada vez mais a gente vai se afastando do outro. E aí a gente chega à conclusão, Silvana, tá ruim demais, eu preciso salvar o casamento, a gente está brigando, a gente está discutindo. E dentro do que eu falei aqui, dos limites aí de resistência, eu quero te fazer uma pergunta agora. Qual é a sua capacidade de recomeçar? Você está disposta a recomeçar? Você quer recomeçar? E qual é a sua atitude quando você enfrenta aí uma dificuldade? Na sua derrota, numa falha, você logo desiste? Ou você acredita que você pode fazer diferente? Então, para você recomeçar, você precisa se perguntar isso. Você tem que entender que a cada recomeço, você tem a chance de fazer melhor. A cada dia que começa, a gente tem chance de fazer diferente. E se a gente ficar só culpando o outro, achando que o meu marido precisa mudar para que eu tenha esse casamento fantástico, as coisas não vão mudar. A gente precisa ser para ter. E quando a gente está ali, a nossa mente está sabotando, Silvana. Tá, eu quero perdoar, eu quero aceitar a minha história, eu sou grata, eu vou começar a reconhecer. Mas aí minha mente está dizendo que eu estou mudando e ela está me deixando desanimada, eu estou ficando desanimada. Aí você precisa de técnicas para você voltar ao seu estado emocional. Porque se você começa a desanimar, se você não sabe o que fazer, você vai desistir. Como que eu faço para ter mais resistência? Você precisa aprender a equilibrar as emoções e ter essa inteligência emocional de você voltar e se reerguer. E são as técnicas que te ajudam nisso. No método Cura do Casamento, eu coloco várias técnicas para te ajudar. Como que eu faço? Eu estou aqui ansiosa para lidar com esse ciúme, porque eu quero saber o que tem no celular do meu marido, e meu marido não deixa eu ver. E aí você fica ali ansiosa. O que você vai fazer? Você vai aprender com técnicas a você acalmar sua mente, a você mudar o foco, a deixar esse ciúme, aceitar. Uma das coisas para a gente acabar com o ciúme, olha o poder da autoaceitação, é você aceitar o seu pensamento de ciúme. Porque quanto mais você fala que não quer ter ciúme, eu não quero ter ciúme, eu não quero pensar no ciúme, fala para mim, em que você está pensando? No ciúme. Você está colocando foco em quê? No ciúme. Então não adianta eu dizer para você assim, você não pode ser ciumenta. Para de pensar nisso. Olha, para de pensar que seu marido está trocando mensagem com outra mulher. Quando eu falo isso, o que você acabou de pensar? Será que meu marido troca mensagens? Você vai pensar nisso. Então a gente precisa aceitar, respeitar o nosso pensamento, aquilo que vem na nossa mente. Quando eu aceito o meu pensamento, ok, eu tô pensando esse pensamento de ciúme, agora eu vou equilibrar isso. Eu aceito você e aí vou fazer técnicas para esse ciúme ir embora. Aí sim eu vou trabalhar em mim nisso. Entende? Então você precisa aprender esse controle de você mesma.
Eu falei aqui ontem o quanto é importante, porque o semelhante vai atrair o quê? O semelhante. Então, se eu quero alguma coisa, eu preciso ser. E como que eu converso com a minha mente, com aquilo que eu não sei o que tem aqui dentro, que está me atrapalhando a recomeçar, Silvana? Eu tenho que falar a linguagem da mente. Eu preciso sentir, eu preciso visualizar, eu preciso usar todos os meus recursos para eu acreditar que isso é real. Porque senão eu fico só ali, pensando, eu quero mudar. Mas o meu corpo está dizendo, você não consegue. A sua mente está dizendo, você não merece. O seu marido, esse aí não muda. Esse não tem jeito. E aí você começa a ouvir essas vozes, né? Isso quando não são vozes reais, dos amigos, os parentes, as pessoas que ficam só falando, sai desse casamento, você precisa ser feliz. Só que depois as consequências serão suas. E quem é que vai estar lá sofrendo com você? Então você está dizendo que eu tenho que aguentar toda a dor, Silvana, no casamento? Não! Eu estou dizendo que você tem que ser feliz dentro do casamento. Você só precisa alinhar isso, curar essas feridas e saber o que está te levando a viver sempre as mesmas coisas. Qual o comportamento seu que está levando o seu marido a se comportar desse jeito? Quantas mulheres falam assim, nossa, eu perdoei meu marido e ele continua sendo infiel de novo? Porque perdoar, é o que eu falei, não significa que você esqueceu e não significa que o outro tem que fazer de novo. Você não tem que aceitar isso de novo. Você tem que mudar o seu comportamento para que ele entenda que você não vai aceitar. Porque se você fica ali com aquela cara de boazinha, sempre aceitando tudo e tendo o mesmo comportamento, tudo vai ficar igual. Então, se você quer recomeçar, se você quer salvar o seu casamento, você precisa se comportar diferente. Silvana, como eu vou ser isso que eu quero ter? Eu preciso conversar com a minha mente e primeiro eu tenho que acreditar que eu mereço. Primeiro eu tenho que saber que eu posso. Porque se nem eu acredito, a sua mente, se você não acredita, a sua mente também não vai acreditar e não vai te ajudar nesse recomeço. Aí quando vier aquele primeiro obstáculo, você vai desistir. Quando vier a primeira situação, você vai desistir. Porque é difícil, porque dói. Porque você não está aí sabendo alinhar e saber isso da forma certa. Então é preciso alinhar os nossos sentimentos, aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente quer. E aí sim, a gente vai alinhar o nosso consciente com o nosso inconsciente e aí emitir esse sentimento e passar a ser tudo isso. E aí você pode me dizer, Silvana, mas eu sou carinhosa, eu sou isso, eu sou aquilo, por que que o meu marido não é? Talvez tenha coisas no seu inconsciente, talvez você tenha aí medo de que ele faça algo e esse medo está te travando. Então é preciso alinhar isso na sua vida. Alinhar para que você possa viver o relacionamento que você deseja. E qual é a linguagem aí que você vai falar com a sua mente? Existem várias linguagens. E tem pessoas que não gostam aí da meditação, das técnicas, mas é assim que a gente se comunica com a nossa mente, com o nosso inconsciente. A gente precisa de informações, preciso alimentar o meu consciente, a minha lógica, aquilo que eu consigo entender. E depois eu preciso mandar informação para o meu inconsciente. E eu preciso limpar de lá toda a sujeira, toda a mágoa, tudo que está me travando e não está deixando eu viver aquilo que eu preciso viver. E aí sim, eu vou mudar, limpar tudo isso, alinhar o meu desejo e ser aquilo que eu quero ter. Porque quando eu sou, eu vou atrair esse semelhante. Eu vou atrair para mim
isso que eu sou. Então você só precisa aprender a recomeçar todos os dias. E o passo desse recomeço. Hoje eu tô te dando aqui mais um pedacinho dessa trilha que eu falei que eu tô aqui na jornada do casamento, te dando um passo a passo, esse caminho de como chegar lá mais rápido. E aqui hoje eu tô te trazendo aqui as 3 palavrinhas especiais para o recomeço, que é o perdão, a autoaceitação e a gratidão. Não tem como você recomeçar sem você passar por essas 3 palavras, sem você perdoar, sem você aceitar a sua história e sem você ser grata por aquilo que tem, por aquilo que é, pelas coisas que o seu marido faz de bom. Para de reclamar do que ele está fazendo e passa a agradecer e a incentivar aquilo que ele tem de bom, que aí ele vai entender, isso aqui ela gosta, então eu vou fazer mais. Comece a alimentar mais emoções positivas do que as negativas. É que a gente põe o foco mais nos problemas. E aquilo que a gente põe o foco, aquilo cresce, aquilo expande. Ontem a minha filha faz ginástica olímpica e ela me mandou uma mensagem assim: mãe, eu machuquei. Eu fiquei desesperada, porque na ginástica olímpica, assim, os exercícios são totalmente, fica de cabeça para baixo, faz mortal, se joga no alto, pronto, falou que machucou, eu já pensei assim, vou ter que levar no hospital, quebrou alguma perna, alguma coisa, fraturou, e eu fiquei em desespero, porque naquele minuto, naquele instante, eu coloquei o foco naquilo. Meu Deus, aconteceu isso. E aí, isso ficou grande e não era nada disso, ela tinha dado uma raladinha. Então, o que a gente às vezes põe o foco, às vezes o problema nem é tão grande assim, mas se você coloca o foco daquele jeito, aquilo aumenta. E da mesma forma para o positivo. Nossa, aconteceu uma coisa muito boa. E aí você fica grata, você fica feliz por aquela situação. Aquilo vai aumentar o seu sentimento. Gente, aquilo que acontece fora, no nosso exterior, reflete no nosso interior. Então, quando eu deixo que coisas boas, quando eu começo a olhar para as coisas de uma forma positiva, melhor, eu vou sentir isso no meu corpo, vai mudar a minha emoção. E eu mostrei aqui ontem para vocês que uma emoção mais forte, ela sobressai a todas as outras emoções. Então cultive essas emoções positivas. Cultive esses momentos. Silvana, mas amanhã é dia dos namorados e eu não tenho dinheiro. Quem disse que precisa ter dinheiro para dar um bom presente? Conecte-se, não só ao físico, mas com a alma, emocionalmente. E seja junto com o outro. Crie um momento de conexão. Crie esse momento positivo entre vocês. E quando a gente fica só falando no negativo, a gente vai aumentando aquele sentimento. E olha só, a gente pode ver a mesma situação de 2 formas. Eu posso olhar aqui e falar assim, nossa, o tempo esfriou. Que coisa ruim, tá frio. Eu não gosto do frio, eu gosto de calor. Eu sou a mesma pessoa. Ou eu posso olhar para o frio e falar assim, que bom o frio. O frio é gostoso, eu vou dormir melhor. Para dormir é gostoso o frio. É a mesma pessoa e é a mesma situação. Peraí, uma noite fria. É a mesma situação e a mesma pessoa. Mas eu posso escolher olhar para isso de forma diferente. A dor, um momento difícil, uma crise, uma coisa que aconteceu que você não tinha controle, a dor, você não é escolha sua, mas sofrer é escolha sua. A dor não é escolha, mas sofrer é. Aconteceu uma coisa, isso dói. Essa situação é difícil. Acabei de passar por uma situação difícil, mas você vai ficar sofrendo ou você vai aprender com essa situação e sair melhor dela?
Olha a diferença disso. Porque, nunca, Silvana, na sua vida você passa situações que te causam dor? Hoje o seu casamento é incrível e você não passa nenhuma situação? Podem acontecer, coisas até externas a nós, que não depende de mim, do meu marido, alguma situação da vida. Mas eu escolho se eu vou ficar sofrendo ou se eu vou aprender com a lição e continuar. É aquele ditado, né? De onde sai o antídoto do veneno? Do próprio veneno. Então, dessa própria situação difícil, você pode tirar aí a sua maior força. Você pode aprender com ela. E é para isso, por isso que acontecem as situações. É para você aprender. Ao invés de a gente ver um problema, passe a ver como uma oportunidade. Eu posso pegar esse problema e ver como uma oportunidade para eu aprender algo. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz para que isso não ocorra mais? Olha, essas perguntas são poderosas. Sou insegura porque o meu marido é mais novo que eu, 9 anos. Mas ele escolheu estar com você. E por que você vai se sentir insegura? Uau, parabéns! Você tem um marido 9 anos mais novo que você e você ainda está insegura? Você tem que se sentir aí mais segura ainda, mais otimista. Porque ele escolheu estar com você. Você precisa trabalhar. O que é que gera essa insegurança não é o fato dele ser mais novo que você. Você precisa trabalhar alguma crença limitante que está dentro de você, como por exemplo essa. Essa é uma crença limitante. Eu ter um marido mais novo, pode ser que ele se interesse por outra. Uma crença limitante. Então é preciso ressignificar essa crença. Ressignificar. Eu já te dei uma forma aqui de ressignificar. Se eu tenho um marido 9 anos mais novo do que eu e ele escolheu estar comigo, ele escolheu casar comigo, uau, eu sou poderosa. Eu sou uma mulher poderosa. Você tem que passar a mudar o significado dessa sua crença. Eu tenho medo, sou insegura, eu tenho medo porque meu marido é mais novo que eu. Então, aonde está o meu foco? Na insegurança. Eu sou insegura. Ele pode me trair, ele pode olhar para outra, ele pode acontecer isso. E o que vai acontecer? Porque onde que eu estou olhando, o que eu estou pensando toda hora, onde eu estou pondo foco? Nisso. Então isso vai acontecer. Sabe, aquilo que a gente acredita, o que a gente não acredita, a gente está certa. Porque é o que a gente acredita. E você vai continuar acreditando nisso? E te deixando se sentir insegura? Se ele te escolheu, se ele está com você, é porque você merece isso. Então você só precisa mudar essa crença, aprender a mudar. No método Cura do Casamento, eu tenho uma aula para cada coisa e no passo a passo. A gente vai limpar essas crenças, aprender a ressignificar essas crenças, curar as feridas emocionais. Qual é a dor emocional? Qual é o fato que aconteceu comigo que pode gerar uma insegurança no futuro? A gente tem coisas, às vezes, que aconteceu lá na infância e que hoje gera um sentimento que aí talvez você fique pensando que é porque você casou com um homem mais novo, mas não é. Talvez seja algo que você viveu lá na sua infância e que te falaram alguma coisa que te deixou insegura. Sabe, se você já ouviu na sua vida alguma coisa assim, isso aí não é para você, isso aí é para outra pessoa, você não pode ter isso, isso aí é para quem é rico, isso aí você não pode ter. Lá na sua infância, aí você cresce, e o que você acha que você vai sentir quando você precisar ter alguma coisa? Insegurança. Você vai sentir que você não merece. Aí vai gerar a crença de não merecimento, que para mim é uma das piores crenças, de não merecimento. Você acha que você não merece, que você não é capaz. E às vezes aquele namorado incrível, que era para ter sido o homem da sua vida,
passou pela sua vida, mas você estava com essa crença. E aí você pensou assim: ah, é demais para mim, não é possível, eu não acredito que ele me ame. É assim, eu não acredito, não é possível que é tudo isso para mim. Para mim, tem certeza que com tantas mulheres bonitas lá fora, ele me ama isso tudo? Esse cara incrível? Ah, não, comigo não. Olha, o que a gente faz com a gente mesma, por causa de uma crença errada, uma crença limitante de não merecimento. E aí a gente vai se punir, a gente vai se livrar das situações que poderiam ser maravilhosas para nós, porque a gente acha que a gente não merece. No fundo, é a crença de não merecimento, mas você não tem consciência disso. Lembra que eu falei que a maior parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos ficam aqui, ó, submersos, igualzinho um iceberg. A gente só vê aqui, ó, nosso consciente é só essa pontinha. 95% tá aqui, ó, submerso, debaixo d'água, e você não sabe que tá lá. Você não sabe que existe isso na sua mente. E aí você fala assim: porque eu sou insegura? Por que eu não me respeitei naquela situação e deixei meu marido falar comigo desse jeito? Por que eu deixei ele falar assim comigo? Por que eu deixei ele ser grosseiro? Por que eu me sujeitei àquela outra situação? Porque você tem aí que curar suas emoções, descobrir o seu valor, se conhecer. Porque senão você vai se sentir aí insegura. E tá tudo bem. Você só precisa curar isso e saber o que fazer para entender que você merece ser feliz. Que você merece ter o melhor. Se você está com um marido mais novo que você, é porque você merece. Se você escolheu, se você fez essa escolha, você merece. Você não tem que se sentir insegura. E é esse pensamento que você tem que ser tão segura de você pensar o contrário, né? Se ele for bobo de fazer alguma coisa e me perder, ele vai perder muito. É ele quem vai sair perdendo. Entende isso? A diferença é quando você sabe o seu valor. E isso passa por esse respeitar-se e se conhecer. Você só vai saber o seu valor quando você se conhecer. E aí, por isso que é necessário a gente conhecer aí o que são essas feridas emocionais, o que são essas crenças, Silvana. Porque a gente vive coisas que a gente não sabia que tinha a ver com isso. E a gente fica ali vivendo, repetindo coisas que a gente podia ali ter se curado. Tem como sim salvar o casamento. Você só pode desistir de desistir. Fique com essa hoje. Desista de desistir e tem como sim salvar o seu casamento. Você só precisa da ferramenta adequada. Você só precisa saber o que fazer. O que está te atrapalhando aí a você recomeçar e a você transformar essa situação que está aí no seu casamento. O recomeço passa pelo perdão, autoaceitação e gratidão. Comece a praticar. Pense nessas 3 palavrinhas hoje para você já recomeçar. Já pensa em ter emoções positivas, momentos positivos, para que você possa já ir cultivando. E quando a gente tem esses momentos positivos, a gente vai fortalecendo o nosso casamento e a nossa relação. Tá bom? Então, gratidão, recomece todos os dias, amanhã é um novo dia e aproveite para ter esses momentos aí de conexão e momentos de emoções positivas. Um grande beijo e até mais!